Deus, a paz do Senhor. Amém. Convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Números. Livro de Números, capítulo 14. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Números, capítulo 14, que tem como título esse texto: os israelitas querem voltar para o Egito. Números, capítulo 14, versículo 22, diz assim: todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram o verá. Amém? Podeis assentar. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele me concede nesta noite estar junto com a igreja, meditando a palavra do Senhor. Confesso, meus irmãos, que o meu coração está para sair pela boca, mas isso significa temor. O pastor Josué falava que quando o homem perde o temor quando sobe no púlpito, tem algo de errado. Porque nós estamos tratando, não é a minha palavra, não é a sua palavra, mas nós estamos tratando a palavra do Senhor. Meus irmãos, esses dias eu estava meditando, pedindo ao Senhor uma palavra. Eu até brinquei com a irmã Val, disse assim: a irmã Val tem coragem. Tanta gente que ela poderia ter chamado, mas o Senhor achou por bem nessa noite me dar a oportunidade de estar meditando a palavra do Senhor com a igreja. E eu pedi uma palavra do Senhor e tentei ir para outros lugares, né? Meditar em outras palavras, mas o que o Senhor me deu nesta noite foi essa. E eu até disse: Senhor Jesus, mas parece tanto com aquela que você me deu a última vez, mas a palavra é dele. E eu costumo dizer que por mim eu não consigo nada. Eu abro a palavra, leio, mas não vem nada à mente, o Senhor não me dá nada. E essa foi a palavra na qual o Senhor me deu. Eu trabalhando lá na cozinha onde eu trabalho, eu fazendo minhas coisas, o Senhor sempre falando comigo acerca dessa palavra. Vim para a escola bíblica, o Senhor falou mais uma vez, confirmando ontem, no culto à noite, mais uma vez o Senhor falou comigo através dessa palavra, na qual eu quero transmitir para a igreja. E eu quero também deixar para a meditação da igreja, lá em Atos, tem um acontecimento muito interessante, na qual os apóstolos se reuniram em Jerusalém e, por intermédio do Espírito Santo, o Senhor Jesus diz: olha, não saiam daqui, não saiam de Jerusalém antes que o Espírito Santo desça. E eu fiquei meditando nesse texto no capítulo 1 de Atos e no capítulo 2, quando diz que eles estavam assentados e, como um vento impetuoso, o Espírito Santo veio sobre eles. E eu fiquei meditando, e o Senhor me fez lembrar que a igreja do Glicério está nesta noite aqui. E o Senhor mandou te dizer nesta noite duas coisas. Primeiramente, obedeça à voz do Senhor Jesus. Seja obediente, não saia do lugar, porque quando nós saímos do lugar na qual o Senhor nos coloca, fica totalmente tudo difícil. E o Senhor me fez a meditar dessa forma, que nós devemos primeiramente obedecer à voz do Senhor. E segundo, a palavra de Deus diz lá no capítulo 2 de Atos, diz que eles perseveravam na oração. Mesmo sentado, a Bíblia diz que eles estavam, às vezes tem palavras pequenas, a gente deixa passar, mas tem um grande significado. Eles estavam ali assentados, mas estavam o quê? Perseverando na oração. E eu te convido nesta noite, da forma que você está sentado, seja obediente ao Senhor. Fique aí da forma que você está, no lugar na qual o Senhor te colocou. Persevere na oração, porque o Senhor irá falar contigo. Meus irmãos, esses versículos na qual eu li, eu fiquei meditando, e o Senhor falou ao meu coração que sempre o homem quis andar ao contrário dos planos do Senhor. O homem sempre, ele tem a tendência de andar ao contrário à palavra do Senhor. O homem, ele sempre, como a gente diz no Nordeste, sempre ele vai para o lado errado. Sempre ele pende para o erro. E o Senhor ficou falando ao meu coração
Que grandes eram as promessas que o Senhor tinha na vida desse povo. O Senhor, através de Josué, Deus levou Josué até a terra prometida e disse: ó lá, mana, leite e mel. E esse povo tinha essa promessa de um dia adentrar nesta terra. Mas o povo, como eu já falei, é um povo desobediente, é um povo que sempre desobedece, sempre anda ao contrário da palavra do Senhor. E eu fiquei meditando, Senhor, e eu disse assim: mas meu Deus, o que isso tem a ver com os nossos dias atuais? O que isso tem a ver? E eu fui meditando em outros textos, e a palavra de Deus diz que sempre o homem deixou o mal entrar dentro do seu coração. A Bíblia diz que o homem se corrompeu de uma tal forma que até os seus pensamentos levavam ao seu coração maldade. E o que o Senhor quer para mim e para você é que nós tão somente venhamos servir Ele de nosso coração. A Bíblia diz que servir o Senhor com a tua alma, com o teu coração e com toda a tua força. E eu fiquei: Senhor Jesus, mas o que eu vou falar para a congregação do ministério acerca desse texto? O Senhor Deus diz que o Senhor tem planos e o Senhor tem uma morada celestial para mim e para você. Algo que hoje em dia quase não é mais pregado e nem lembrado é o lugar onde nós vamos morar. É a terra prometida, a terra na qual o Senhor me prometeu e te prometeu. A terra na qual nós não temos direito, mas pelo sacrifício da cruz do Calvário, nós ganhamos essa oportunidade de um dia entrar nas mansões celestiais. E eu fiquei esses dias no meu trabalho, eu estou trabalhando só e muita coisa para mim. E eu já teve um momento que eu estava estressado e eu comecei a pensar nos céus. Eu comecei a pensar na cidade celestial. E automaticamente veio aquela paz no meu coração. E eu disse assim: Senhor Jesus, hoje em dia as pessoas não pensam mais nesse lugar. As pessoas estão vivendo de uma forma contrária à palavra do Senhor. Em Atos fala que o povo de Israel tinha voltado no seu coração para o Egito. O Senhor tinha uma promessa. O Senhor tirou eles do Egito, depois de tantos milagres que o Senhor tinha feito, e o Senhor direcionando a eles a terra prometida, mas no seu coração eles estavam voltando para o Egito. E infelizmente, meus irmãos, não é diferente nos tempos atuais. Tem pessoas que estão dentro da igreja, tem pessoas que estão aparentemente caminhando rumo à cidade santa, mas no seu coração eles estão apegados às coisas desta vida. Eles estão apegados às coisas deste mundo, na qual tudo é passageiro, na qual tudo passa. E as pessoas acabam esquecendo que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Olha, de uma tal maneira, não tem nem palavras para falar como o Senhor nos amou, mas foi de uma tal maneira. Entregou seu Filho unigênito para todo que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O Senhor Jesus, Ele se entregou na cruz do Calvário. Não foi para nos dar riqueza, não foi para nos dar nada desta vida, mas sim para nos dar a vida eterna. E eu fiquei meditando esses dias, eu evangelizando no vagão e em outros lugares, e sempre quando eu vou evangelizar, as pessoas dizem: eu já servi a Deus, eu já fui crente, eu já fui de uma igreja evangélica. E eu fiquei me perguntando e perguntei ao Senhor Jesus: Senhor, por quê? Porque hoje em dia nós vemos tantas pessoas desviadas dos teus caminhos. Eu lembro, eu não era crente no Nordeste. Na minha cidade existia crente e não crente, não existia ex-crente. Hoje nós vemos muitas pessoas desviadas. Na minha cidade era assim, ou crente e não crente. Hoje em dia nós vemos crente, não crente e ex-crente. E eu fiquei perguntando ao Senhor o porquê. E o Senhor Jesus falou no meu coração: é porque as pessoas perderam o alvo, porque as pessoas perderam a esperança de um dia morar no céu, porque as pessoas estão agindo como o povo de Israel. As pessoas no seu coração estão voltando para trás, as pessoas estão apegadas às coisas daqui. Tem um hino do Samuel Mariano que fala: homens em reuniões planejando planos contra a igreja, homens brigando por poderes dentro da igreja. Nós vemos pessoas se apegando a cargos dentro da igreja, sabendo que naquele grande dia não é carteirinha de membro, não é porque você é regente que você vai entrar naquele lugar, mas sim porque você foi
Porque você aceitou a Cristo como seu Salvador. E porque Cristo morreu na cruz por você e por mim. Aquela cruz que o Senhor carregou não era dele. Aquela cruz era minha e era tua. E eu fico meditando, Senhor, porque as pessoas se desviam, sendo que é tão lindo quando nós imaginamos o céu, onde nós iremos morar. Mas hoje em dia são coisas que não são mais faladas. E eu estava no metrô e eu evangelizando, falando que Deus opera, falando que o Senhor é aquele Deus que livra. E o Senhor falou no meu coração: João Vitor, muda a palavra. E eu, Senhor Jesus, como é que eu vou falar a palavra na qual o Senhor quer que eu fale? Sendo que as pessoas, elas não querem ouvir. Mas o Senhor, é essa palavra que eu quero. Eu quero que você fale para essas pessoas que eu estou voltando, que eu quero salvar, que eu quero levar elas para morar na cidade santa, porque eu não morri por elas, não foi para dar dias melhores aqui, porque como a Lívia já falou, no mundo tereis aflição. A palavra ela não mente, ela não nos deixa enganados. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Nós vencemos aqui para que nós venhamos ter o direito de morar na cidade santa. E eu fiquei dizendo ao Senhor: mas Senhor, está tão difícil falar até que o Senhor opera milagres, porque as pessoas não querem me ouvir. A última vez que eu evangelizei, eu entrei no vagão e eu me senti num quarto vazio sem ninguém. Eu falando: Jesus opera, Jesus cura, Jesus faz a obra, Jesus tem cuidado de você. Mas eu me senti num quarto sem ninguém. As pessoas não olhavam para mim, as pessoas não deram atenção de forma alguma. Mas quando eu cheguei, o Senhor falou no meu coração: eu quero que você mude a palavra. Eu quero que você mude, eu quero que você fale: olha, Jesus está voltando, o Rei está voltando. E eu fiquei: Senhor Jesus, me capacita, porque de mim mesmo eu não tenho coragem para fazer isso. Estou orando ao Senhor para que assim o Senhor me dê ousadia para falar para essas pessoas, porque é uma mensagem na qual as pessoas não querem ouvir. E infelizmente, pessoas dentro da igreja estão agindo dessa forma. As pessoas, como já falei nesta noite, as pessoas estão andando contrário ao projeto de Deus. E este povo aqui, eles estavam andando para a terra prometida, mas no seu coração eles tinham voltado para o Egito. Mas o que me chama mais a atenção, meus irmãos, é lá no livro de Josué, no capítulo 1, onde Deus vai até Josué e diz: olha, levanta-te e passa esse Jordão, tu e todo este povo. O que me chama a atenção, meus irmãos, é se você não quer entrar na cidade santa, a promessa do Senhor ela não vai passar, ela vai se cumprir, porque outras pessoas o Senhor vai salvar para entrar na cidade santa. E eu fiquei: oh, como o Senhor é maravilhoso. E interessantíssimo, porque mesmo o homem sendo falho, mesmo o homem sempre voltando contra ele, o Senhor levanta pessoas, diz: olha, fulano não quis, mas você vai entrar. Aquele povo, todos caíram mortos no deserto. Mas essa geração, no livro de Josué, no capítulo 1, elas gozaram da oportunidade de entrar naquela cidade. E eu vos convido nesta noite, meu irmão, pense um pouco mais. Pense um pouco mais na cidade onde o qual você vai morar. As aflições desta vida, ela não pode ser comparada com a glória que nos há de ser revelada. As coisas desta vida não podem ser comparadas, mas nós temos a oportunidade de imaginar na nossa mente a cidade em qual nós iremos morar. A palavra de Deus ela é tão fiel que ela envia Moisés envia Josué para ver, para analisar a terra prometida, a terra na qual o Senhor tinha prometido ao povo de Israel. Ele foi, olhou e disse: olha, a terra é boa, a terra é boa. Da mesma forma o Senhor fez com a igreja, quando o Senhor deu a oportunidade, arrebatando João, quando ele escreve no livro de Apocalipse: olha, lá as ruas são de ouro, para nos deixar de testemunho isto, para que nós viéssemos meditar. Mas aquele povo, mesmo assim, mesmo ouvindo que a terra era boa, eles voltavam. Mesmo assim, eles não queriam entrar naquela cidade. E quantas pessoas hoje não estão no nosso meio, ouvindo que a cidade é bonita, ouvindo nos louvores que as ruas são de ouro, mas mesmo assim elas não querem entrar. E eu peço sempre ao Senhor: Senhor, me firma nos teus caminhos, para que um dia eu possa contemplar com os meus olhos a cidade santa,
Como já falei, eu estava no meu trabalho e comecei a imaginar eu andando na Cidade Santa. Aqui, naquele momento, veio uma paz tão grande no meu coração. Eu disse assim: Senhor Jesus, aviva essa esperança no meu coração. Infelizmente, essa esperança no coração de muitos tem se acabado, tem se apagado, porque elas estão com o seu coração cheio das coisas desta vida. A palavra de Deus diz que o coração do homem está cheio da maldade. Os seus pensamentos levam ao seu coração a maldade, ao apego às coisas desta vida. Mas eu vos convido, eu convido a congregação do Glicério a ser uma congregação na qual se lembra, na qual lembra, imagina na sua cabeça a Cidade Santa, a cidade onde qual você vai morar. Aleluia, Jesus. Diz assim, e Josué, no mesmo capítulo, de Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefone, dos que espiavam a terra, rasgaram as suas vestes e falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Glória a Deus. Josué foi até este povo, quando o povo estava querendo voltar para trás, disse: olha, a terra é boa, meus irmãos, a terra é boa. Mas mesmo assim o povo continuava desobedecendo e insistindo em andar contrário à palavra do Senhor e às promessas do Senhor. E na nossa vida e nos tempos atuais não é diferente. Através do apóstolo João, ele nos diz: a terra é de ouro, tem um rio que atravessa a cidade. Mas mesmo nós falando, as pessoas elas não querem. Mas qual é o problema? Como já falei, as pessoas perderam o seu foco. Hoje em dia, o foco não é mais o céu. É cargo, ser visto, estar num púlpito. Infelizmente é isso. Infelizmente as pessoas estão apegadas às coisas desta vida. Mas eu estou me lembrando do céu. E eu sonho quando eu vou dormir, o Senhor Jesus, deixa eu sonhar com o céu. Deixa eu imaginar eu andando nas ruas de ouro. Eu peço ao Senhor que essa chama não se apague, esse desejo no meu coração, que isso não venha se apagar. Eu convido a você a agir dessa mesma forma. Peço ao Senhor que o Senhor possa te dar a oportunidade de imaginar a cidade a qual você vai morar. Meus irmãos, é interessante, como já falei, Ele não nos deixa enganar. Como Ele enviou certas pessoas para ver a terra e nos dizer que era boa, Ele envia outras pessoas para que nós não venhamos ficar enganados. Porque se João não tivesse ido, seria muito difícil nós acreditarmos que existe uma cidade na qual nos espera. Mas o Senhor é aquele Deus que Ele provê nos mínimos detalhes. Ele diz: eu vou mandar alguém para avisar o meu povo. E Ele ainda diz: ó, tudo que vem, diz aqui, escreve no livro. Está aqui neste livro. O problema de hoje, muitas pessoas estarem andando ao contrário, é porque as pessoas estão procurando se firmar em outras coisas. E o Senhor me levou a meditar esses dias, eu pedindo: Senhor, fala comigo, me dá uma palavra, porque senão vou para lá para passar vergonha. Mas o Senhor fala tão somente isto. Pede para que as pessoas leiam mais a minha palavra. Josué, olha a diferença de Josué para Moisés. Aquele povo que andou com Moisés viu grandes prodígios, viu o mar se abrir, viu a água sair da rocha, maná do céu. Mas mesmo assim, vendo aquelas coisas espirituais, mesmo assim eles perderam a cidade santa. E quando nós vamos lá para o livro de Josué, aquele povo não via tantas coisas como aquele povo teve a oportunidade de ver. O povo que acompanhou Josué, aquele povo que adentrou a cidade santa, eles não tiveram a mesma oportunidade de ver os prodígios na qual o Senhor, mas mesmo assim eles adentraram. Hoje pessoas estão ligadas tão somente em coisas sobrenaturais, mas esquecem que para morar no céu não precisa nada disso. Para entrar na cidade santa é tão somente aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O que firma o crente, meus irmãos, o que firma o crente nos seus caminhos, o que liberta, transforma, ainda está aqui, ó. Ainda está neste livro. Quando o Senhor fala com Josué, Ele diz: olha, não aparta de ti a lei, não aparta de ti os mandamentos deste livro.
E ele, o que é que ele fez? Mesmo sem ver o sobrenatural como Moisés, aquele povo viu, ele permaneceu seguindo a palavra do Senhor. Olha, eu vou agir dessa forma porque o Senhor disse para eu não apartar a palavra do meu coração. E o que nós vemos hoje é pessoas se distanciando da palavra do Senhor. Nós vemos pessoas andando, como já temos falado, andando ao contrário da palavra do Senhor. Mas você pode me dizer, mas hoje são tempos diferentes. São tempos modernos, irmão João Vitor. São tempos diferentes. Nós estamos na metrópole, aqui tudo é diferente. Mas o nosso Deus não mudou. O que desagradava Ele, o que entristecia Ele no passado, da mesma forma é hoje. Entristece, magoa, decepciona o nosso Deus. E por que nós vamos agir diferente? Como já falei, você pode dizer, mas João Vitor, né, nós somos jovens, nós vivemos tempos novos, nós vivemos no tempo da graça, e as pessoas estão vivendo, esquecendo que o nosso Deus, Ele ainda é justiça. Como outro dia eu conversando com a minha cunhada, e ela falou algo interessante, que hoje em dia as pessoas estão achando que Deus é mais amor do que justiça, mas da mesma forma que o Senhor é amor, o Senhor é justiça. E para entrar na cidade santa, nós devemos andar conforme a palavra do Senhor nos manda. E por que eu vou apartar de mim esta palavra? Porque eu vou procurar me firmar em outras coisas? Lá em Timóteo fala, 1 Timóteo fala, que chegará um tempo em que não sofrerá sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Hoje em dia, as pessoas estão andando conforme elas querem. Elas procuram pessoas para falar o que elas querem ouvir. As pessoas elas não querem mais dar ouvido a esta palavra que liberta, esta palavra que é vida, esta palavra aqui que é o próprio Deus. Quando nós vamos lá no Evangelho de João, diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo? É a palavra. Quem é a palavra? É Deus. Esta aqui é o próprio Deus. Quando nós guardamos a palavra no nosso coração, nós estamos guardando o próprio Deus. Aleluia. E as pessoas estão se desviando deste livro. As pessoas estão desviando e procurando para si doutores que falam o que elas querem ouvir, profetas. E eu quero te dizer, não sou contra nada disso. Somos pentecostais. Louva a Deus quando Deus usa alguém para falar comigo. Mas as pessoas elas estão presas nessas coisas. Elas estão presas nas profecias. Elas estão presas nas revelações. E por isso elas acabam perdendo a cidade santa. Porque elas estão ligadas tão somente nas coisas sobrenaturais. Foi o que aconteceu com o povo que acompanhava Moisés. Aquele povo viu muitas coisas, mas perderam a oportunidade de entrar na cidade santa. Aleluia. E hoje em dia as pessoas estão perdendo a oportunidade, o privilégio de um dia entrar naquele lugar, de um dia ver o Senhor face a face. Aleluia. Por conta destas coisas, porque o seu coração está ao contrário da palavra do Senhor. E o Senhor ele diz na palavra dele, eu quero tão somente que você me sirva de toda a tua alma, e de todo o teu coração, de toda a tua força. O Senhor ele não mudou. Eu quero vos dizer nesta noite que o nosso Deus não mudou. Como já falei, o que desagradava ele no passado, da mesma forma desagrada hoje. E o que alegra ele, também alegra da mesma forma. E o que é que você venha servir em espírito e em verdade. Olha, em espírito e em verdade. Não é nada ligado a esta vida, mas é que você venha servi-lo em espírito e em verdade, para que naquele grande dia eu venha ver você, e você venha me ver, e nós venhamos ver o Senhor, nós venhamos adorar o Senhor. Eu te convido, meu irmão, a se desligar um pouco das coisas desta vida. Como falei esses dias, eu estava com muita coisa na minha cabeça, tantos problemas no serviço. Eu, Senhor, vou me afastar um pouco das coisas daqui, os problemas daqui, e vou me imaginar no céu. E o Senhor começou a falar no meu coração, o Senhor começou a trabalhar no meu coração, me dando uma paz sobrenatural. Mas isso é porque nós saímos um pouco das coisas desta vida, nós nos desapegamos das coisas desta vida. Volto a falar, um dos grandes problemas de pessoas saírem da presença do Senhor, das pessoas se desviarem dos caminhos do Senhor, é porque as pessoas estão muito apegadas às coisas desta vida, sendo que a nossa maior esperança é de um dia estar com Ele na glória, um dia de viver e estar com Ele. Mas eu vos convido
Medite um pouco na palavra do Senhor. Diga: Senhor, fala comigo. Senhor, me sustenta na tua palavra. Me dá graça. A palavra de Deus: crescei na graça e no conhecimento. Diga assim: Senhor Jesus, me dá força para eu ler a Bíblia, para aprender mais de ti. Hoje as pessoas se desviam porque elas não estão com base. Ela não tem base. As pessoas hoje em dia elas não têm uma base na palavra de Deus. E quando nós não temos base na sua palavra, qualquer vento de doutrina nos leva. Qualquer vento de doutrina nos leva. Mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. É aquela que me sustenta, quem te sustenta. É aquela que te liberta, me liberta. É aquela que te dá a garantia do céu. Não é outro livro que te dá a garantia de entrar na cidade santa. É este livro aqui, ó. É este livro, a Bíblia Sagrada, na qual você tem na sua casa. Esse aqui te garante, esse aqui te fala que um dia você vai entrar no céu, se assim procederes bem. Se procederes bem. O Senhor sabia muito bem que Caim era um homem mau, mas ele chega para Caim, ó: se procederes bem, serás aceito. E o que o Senhor fala para a congregação do Glicério nesta noite: se procederes bem, serás aceito. Se procederes bem, você irá me ver. Se procederes bem, você terá a oportunidade de entrar no céu. Oh, maravilhoso Deus. Eu queria convidar a Lívia e a Suiane para estar louvando. E eu quero convidar a igreja a ficar de pé e ouvir a letra desse hino. No meu serviço, eu sempre gosto de ouvir louvores. De uma hora para outra eu começo a dar glória, aleluia. Meu patrão olha e diz assim: ei, meu irmão, tá bom aí dentro, né? Aqui é gostoso aqui dentro. Mesmo quente, muitos a fazer, mas é gostoso. Mas por quê? Eu me distancio um pouco das coisas desta vida e começo: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo através dos louvores. Senhor, me leva a meditar nos céus, Senhor Jesus. Eu quero convidar a Lívia para estar louvando e peço a você que medite na letra desse hino. Que você venha meditar e se imagine nos céus. Quando o Senhor diz para os apóstolos: ó, vamos entrar no barco e adentrar um pouco no mar, Ele está querendo dizer: olha, sai um pouco da terra, vá mais para dentro, vai mais para o fundo, vai até o meio do mar e se distancia um pouco da terra. E o que o Senhor fala para a congregação do Glicério nesta noite: guarde esta palavra, porque não são palavras minhas. Eu costumo dizer quando estou evangelizando: dê crédito a esta palavra, porque não são palavras minhas, mas são palavras do próprio Jesus. Dê crédito a esta palavra, porque são palavras que o Senhor manda te falar nesta noite. Se desligue um pouco desta vida, desta terra, dos problemas, e medite um pouco no céu, na cidade onde qual você vai morar, na qual nós esperamos um dia ver o Senhor face a face, onde diz lá: além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Nunca mais. A Bíblia é fiel quando ela diz que as aflições desta vida não são comparadas com a glória que irá nos revelar. Imagine que tudo isso que você vive, tudo isso que você tem passado naquele lugar, não vai haver choro, tristeza, angústia, cansaço, nunca mais. Mas tão somente iremos dizer: santo, santo é o Senhor, aquele que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Que Deus abençoe grandemente. Que Deus abençoe a congregação do Glicério. Que vocês pensem mais no céu. Amém?